Eu gosto de olhar para Hebreus capítulo 11 e chamar de galeria da fé, por causa dos personagens que são descritos ali, embora nós saibamos que essa galeria da fé da Bíblia, ela é infindável. Aquele capítulo de Hebreus é insuficiente para falar de todos eles. Agora a pergunta primeira que vem é: o que é um herói? Herói, nós podemos definir, segundo o padrão do nosso tempo, é uma pessoa de grande coragem. Herói é aquela pessoa que tem grandes feitos no seu currículo, ou até mesmo aquela que tem superpoderes. E quando olhamos para Hebreus, vemos a galeria da fé, nós vemos que havia apenas uma amostra. E eu quero pensar um pouco sobre heróis da fé, essa galeria da fé, e imaginar com você o que realmente Jesus está querendo nos falar sobre as bem-aventuranças. Mas vamos olhar em Hebreus capítulo 11, os versos 1 e 2. Ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então ele está dizendo aqui que herói da fé é aquele que viveu pela fé e obteve bom testemunho. Ora, como a gente pode entender isso? Vamos pensar em alguns dos personagens que aparecem no capítulo 11. Ele fala, por exemplo, de Abel. Abel ofereceu um sacrifício mais excelente que o de Caim. Ou seja, o que ele ofereceu para Deus foi de excelência. Se olharmos para Noé, que é mencionado também, ele foi capaz de construir uma arca por ordem de Deus, salvou a sua casa e a nós, e se estamos aqui é porque ele creu, é porque ele confiou e ele passou todo aquele tempo construindo uma arca, esperando um dilúvio, quando nem chuva de fato ainda existia. Olhamos para Abraão, que é mencionado, aquele que quando Deus chama para ele largar tudo, sair da sua terra, da sua parentela, ele obedece Deus. E a Bíblia diz lá em Hebreus 11 que na sua peregrinação ele não viu concretizada a promessa, mas ele viu de longe, ele enxergou de longe o que Deus estava fazendo. Moisés, ele se recusou a voltar ao Egito para viver as benesses do Egito, mas voltou para viver, a libertar o seu povo, tirar o seu povo do Egito e levar para a terra prometida. Porque Hebreus 11 nos diz que ele contemplava um maior galardão. Aí nós podemos ver citados ainda em Hebreus 11, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. São todos personagens que nos remetem àquela definição inicial de pessoas de grande coragem, de grandes feitos. Mas eu quero voltar num ponto que já observamos em outra devocional nossa. Há um tipo diferente de herói aqui. Há um herói que não é o de superpoderes. Há um herói mencionado, um tipo de herói que não é daquele de grandes feitos, porque são heróis anônimos. São aqueles que Hebreus nos fala que foi torturado, sofreu escárnio, açoites, passou pelas prisões, foram apedrejados, teve gente cerrada ao meio, foram afligidos, maltratados. Agora, quando olhamos tudo isso e vemos esses homens e mulheres que responderam dessa forma ao Senhor em fé, nós precisamos dizer: esses são os verdadeiros heróis. O que é que o texto bíblico nos fala deles? Diz: o mundo não era digno deles. A grande questão hoje é que os grandes heróis ou os super-heróis são aqueles que o mundo aclama, que o mundo olha e aplaude, mas os verdadeiros heróis aos olhos de Deus são aqueles que o mundo não é digno sequer de tê-los no seu meio. Eles obtiveram um bom testemunho. O texto nos fala, e nós vemos no próprio verso de número 2 de Hebreus 11, que eles obtiveram um bom testemunho. Lá no final do capítulo repete isso: tiveram um bom testemunho da sua fé. Testemunho de quem? Primeiro, nosso. Nós olhamos para trás e vemos que o testemunho dessas pessoas nos enche de encorajamento, de esperança.
olhamos para trás e sabemos que podemos olhar para frente e saber se eles venceram, nós também vamos vencer. Se eles passaram por tudo isso, não importa se eu passo, eu também chegarei ao fim em alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é que é a minha força. Eles obtiveram bom testemunho de Deus, porque Deus os aprovou. O mundo os desaprovou, mas Deus aprovou o testemunho desses homens e mulheres. Por isso nós podemos olhar para essa galeria, vemos os primeiros personagens mencionados, mas vemos esses anônimos. Quantos deles mortos nas arenas, trucidados por animais, por feras? Quantos deles viveram momentos de tormenta e quantos ainda hoje no nosso tempo são perseguidos? Aliás, pesquisas dizem que hoje, em nosso tempo, cerca de 100 milhões de cristãos ao redor do mundo são perseguidos por causa da sua fé. E isso deve nos encorajar. Orarmos por eles, mas também erguermos os nossos olhos e sabermos, aconteça o que acontecer, nós somos felizes, não por causa do que o mundo nos dá ou deixa de dar, somos felizes porque somos de Jesus.